Bom, para fechar essa aula sobre esperança condicional, eu queria dar um exemplo de aplicação bastante prática disso na estatística, que está no nosso dia a dia, a gente acaba nem percebendo direito. Tá? A gente tem uma situação comum na qual a gente observa uma variável aleatória x e a gente quer prever o comportamento de uma outra variável aleatória y. Tá? Bom, para isso, a gente vai fazer o seguinte: a gente, para prever y, a gente vai olhar para um preditor, né? Uma função da minha variável aleatória x, que eu vou utilizar da seguinte forma: se x igual a x é observado, eu vou dizer que g de x é uma, entre aspas, boa previsão para o respectivo valor de y. Tá? Ou seja, né, se eu quero que g de x seja uma boa previsão para o respectivo y, eu estou querendo dizer o seguinte: eu quero que as minhas variáveis aleatórias g de x e y sejam parecidas em algum sentido. Tá? Aqui já daria para a gente falar um pequeno gancho para falar até de convergência de variáveis aleatórias, para falar de medida de similaridade entre variáveis aleatórias. Né? Não está claro o que é duas variáveis aleatórias serem aproximadamente iguais, mas nesse cenário específico de predição, a gente está interessado no seguinte: a gente quer a função g que minimize o erro quadrático médio, ou seja, eu vou olhar y, eu vou subtrair de quem que é g de x, eu vou elevar isso ao quadrado, só que isso é uma variável aleatória, e eu vou tomar o valor esperado dessa quantidade. Então, essa quantidade, para mim, leva ao nome de erro quadrático médio. Tá? A gente pode interpretá-lo da seguinte forma: para desvios pequenos, ou seja, menores do que 1, não tem problema, você não liga muito, afinal, o número ao quadrado é menor do que ele mesmo. O número menor que 1 elevado ao quadrado fica menor do que ele mesmo. Enquanto que se você passa a ter desvios maiores entre g de x e y, você passa a penalizar mais essa quantidade quadraticamente. Além, claro, da vantagem de que você elevar ao quadrado desconsidera o sinal. Tá? Então, você está considerando o erro para mais ou para menos de modo simétrico. Tá? E aí, um resultado que a gente pode provar, que a gente vai provar aqui no caso, é esse teorema que está embaixo. O preditor para y que minimiza o erro quadrático médio é a esperança condicional de y dado x, ou seja, a melhor forma de você prever y a partir de observações de x é você considerar a esperança condicional de y dado x. Bom, vamos provar esse teorema. Tá? A prova não é difícil, ela tem uma malandragem no meio. Eu vou olhar para a seguinte quantidade. Eu quero olhar para quem que é o valor esperado em y de y menos g de x ao quadrado. Primeiro eu vou condicionar isso daqui em x. Tá? Eu vou condicionar isso daqui em x porque aí só tem uma quantidade aleatória para calcular o valor esperado com respeito, que é o y. Tá? E aí já está claro que em algum momento eu vou usar, né, a lei da esperança iterada, que quando eu fizer o valor esperado disso em relação a x, eu vou ter exatamente o valor esperado de interesse. Vou ter o erro médio quadrático. Tá? Então primeiro vamos começar com esse condicionamento aqui. Então eu vou olhar para o seguinte quantidade, eu vou olhar para isso, e eu vou somar um zero, bastante esperto. Vou fazer y, vou somar e subtrair a quantidade que eu quero. O valor esperado em y de y dado x, tá? Menos g de x ao quadrado, dado x. Ok? Então eu somei zero. Tá? Somei e subtraí a mesma quantidade. E agora eu vou abrir esse quadrado de um jeito inteligente. Tá? Eu vou considerar agora y menos a esperança condicional. Então isso vai ficar o valor esperado de y menos a esperança condicional de y dado x ao quadrado, tá? Mais o restante, né, que é a diferença entre g e a esperança condicional, o valor esperado em y de quem? Da esperança condicional de y dado x, subtraído de g de x ao quadrado dado x, mais duas vezes o valor esperado trocado, misto, né, desses termos, ou seja, duas vezes o valor esperado em y de y menos a esperança condicional vezes a esperança condicional de y dado x menos g de x. Tá? Tudo isso condicionado em x. Tá?
Aí repara o seguinte, como eu estou condicionando em x, tá? Vamos olhar para esse termo aqui, esse termo cruzado. Como eu estou condicionando em x, tá? X é constante, valor esperado tornou constante. Isso daqui, então, passa a ser uma constante, tá? Então, esse termo aqui, quando eu colocar essa constante multiplicando do lado de fora, isso vai ficar valor esperado em y, que multiplica valor esperado em y de y menos esperança condicional de y dado x. Mas olha só que engraçado que é isso, né? Isso vai dar essa constante multiplicada pelo seguinte. Se eu usar a propriedade da linearidade do valor esperado, isso vai dar o valor esperado em y de y dado x subtraído do valor esperado em y de y dado x, tá? Porque essa segunda quantidade aqui é constante numericamente, porque eu estou condicionando em x e estou tomando o valor esperado em y. Isso daqui vai dar zero, tá? Ou seja, olhando aqui para cima de novo, o meu erro quadrático médio condicionado em x, ele é exatamente igual a essa expressão que eu vou copiar e botar aqui embaixo, tá? Vale essa igualdade aqui. E aí, repara o seguinte, já brotou aqui a quantidade de interesse que a gente está olhando, que a gente queria comparar, né? Que é esse valor esperado em y, o erro quadrático médio com respeito à esperança condicional. Bom, para eu me livrar desse outro termo aqui, repara que ele é o valor esperado de uma quantidade positiva. Então, esse valor esperado ele é maior ou igual a zero. Ou seja, essa quantidade aqui é maior ou igual ao seguinte, o valor esperado em y de y menos a esperança condicional de y dado x ao quadrado dado x. Tá? Ou seja, o que eu acabei de provar? Eu acabei de provar que essa variável aleatória é maior ou igual do que essa variável aleatória. Por um resultado que a gente viu previamente, se a gente tomar dos dois lados dessa desigualdade, né? Se eu pegar aqui em cima, vou até botar em laranja aqui, e aqui embaixo fizer quem que é o valor esperado em relação a x, tá? Essa desigualdade ainda se mantém por um resultado que a gente viu anteriormente, e a gente vai ter o seguinte, que o valor esperado de y menos g de x ao quadrado, ou seja, esse erro quadrático médio, com relação a uma função genérica x qualquer, ele é maior ou igual que o erro quadrático médio quando você considera a esperança condicional. Tá? Provando, né, que esse valor mínimo é atingido justamente nessa esperança condicional. Tá? Então, a esperança condicional é a melhor forma de você explicar uma variável aleatória através de observações de outra variável aleatória. Isso é bastante claro para a gente quando a gente está lidando no contexto de regressão linear. Né? E no contexto de regressão linear, a gente relaciona duas variáveis aleatórias de um modo bastante simples. Y igual beta 0 mais beta 1 vezes x mais um erro epsilon, onde a gente assume que esse erro tem média zero e é independente de x e y nos modelos mais simples. Então, se eu observo x, a melhor previsão possível para y é justamente a esperança condicional de y dado x. Tá? Se a gente calcular quem é essa esperança condicional, é a esperança condicional de beta 0 mais beta 1x mais epsilon, tudo isso dado x. Usando a linearidade e o fato de epsilon e x serem independentes, isso vai ficar beta 0 mais beta 1, beta 1 vezes x, no caso, né? Porque, repara só, como eu estou condicionando em x, tá? X passa a ser constante, então vai ficar beta 1 vezes x mesmo, mais o valor esperado de epsilon dado x. Mas como eu estou assumindo independência, esse é o valor esperado de epsilon, que eu sei que é zero. Tá? Então a fórmula aqui nos é muito intuitiva para prever, né, uma observação y a partir de x, supondo um modelo linear, né, que é beta 0 mais beta 1 vezes x. Ela é a fórmula que minimiza o erro quadrático médio, justamente por conta da esperança condicional que a gente acabou de ver. Tá? Então isso justifica bastante coisa do que a gente aprende sobre modelagem linear em estatística. Tá?
É claro, tudo isso é assumindo que você conhece quem que são os coeficientes beta zero e beta 1, né? Assumindo que de fato essa independência aconteça e assumindo que o erro tenha média zero, tá? Mas isso não é um assunto para esse curso, isso é um assunto para um curso de estatística mesmo. Eu só queria ilustrar para vocês como que é importante o conceito de esperança condicional no nosso dia a dia, quando a gente está lidando com predição, regressão linear e outras coisas que são muito recorrentes nas nossas vidas. Bom, isso fecha a nossa aula de esperança condicional. Isso é um assunto imenso, daria para falar semanas durante isso, mas o que a gente vê no curso de Prob 2, eu acredito que isso esteja de bom tamanho.